Pessoal, estamos de volta aqui para a nossa construção do conhecimento sobre os polígonos e hoje nós iremos trabalhar a construção de triângulos. Então, vamos falar desse polígono especial, que é o triângulo, né? O triângulo, ele é um polígono especial e para a gente construir ele, nós precisamos de algumas definições matemáticas. Já imaginou você aí na sua casa? Pegue um palito aí ou um canudo, corte em 3 pedaços, do tamanho que você quiser e depois tente juntar eles e formar um triângulo. Será que qualquer tamanho que você cortar vai formar um triângulo? Vamos ver aqui um detalhe, né? Primeiro, existe aqui um aparelho que você usa nas aulas de matemática, que é um instrumento que se chama compasso, e o compasso, muitas vezes, a pessoa não sabe para que ele funciona. Muitos pensam que o compasso é para apenas fazer um círculo, né? E um compasso, que é um instrumento que a gente usa para construir os polígonos, ele é apenas um transferidor de segmentos. Ele transfere um tamanho de algo para outro segmento. Então, por exemplo, ele pegou aqui um segmento de 5 centímetros, né? E com uma abertura qualquer, ele centrou a ponta do compasso em uma das pontas e com a abertura qualquer, ele abriu para o lado esquerdo e depois foi na outra ponta, centrou o compasso e traçou para o lado direito e ele encontrou um ponto. O que na verdade ele fez aqui? Ele apenas transferiu aquele tamanho de 5 centímetros que estava aqui lá para cima. Então, ó, você vai perceber que se você pegar o outro instrumento, que é a reta, e ligar esses 3 pontos, você vai ter um triângulo, né? E aí ele construiu aqui um triângulo de lado 5, 4 e 3. E aí você vai se perguntar, sim, por que é que ele sabe que dá para construir o triângulo com os tamanhos 5, 4 e 3? Aí você vai perceber que existe uma condição para que a gente possa montar um triângulo. Sempre quando você somar 2 lados, ele sempre vai ser maior que o terceiro. Então, você tem lá se perguntarem para você, será que tenho como construir um triângulo com os lados 3, 4 e 5? Você verifica. Se eu somar o 3 mais o 4, vai ser maior que o 5? Você vai perceber que sim. Se você somar o 3 mais o 5, vai ser maior que o 4? Com certeza. Se você somar o 4 mais o 5, vai ser maior que 3? Sim. Então, as condições de existência de um triângulo é que a soma de 2 lados sempre seja maior que a do terceiro lado. Então, quando eu pedir para que vocês pegassem um canudo ou um palito e cortassem em 3 pedaços, você só vai conseguir montar o triângulo se você tiver 2 pedaços juntados e fique sempre maior, nunca igual, tem que ser maior. Eu não disse maior ou igual. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. A soma de 2 lados tem que ser sempre maior que a do terceiro lado, né? Então, além dos instrumentos que nós já falamos aqui, olha, o compasso, a régua, nós também temos o transferidor, que é o aparelhozinho, ou o instrumento, como você quer chamar, que serve para medir os ângulos, né? Então, ele construiu aqui um polígono de 3 lados e usou os polígonos. Cuidado que às vezes tem um polígono, tem um transferidor de 1 volta e tem um transferidor de meia volta. Esse que estou utilizando aqui na nossa aula é o transferidor de apenas meia volta. Lembrando que meia volta forma 180 graus. E o de 1 volta, o dobro, né? 360. Então, para você medir o ângulo, quando você olha para o lado direito, você vai olhar para a parte de cima do transferidor. Quando você olhar para o lado esquerdo, você vai olhar para a parte de baixo do transferidor. É por isso que eles têm os números da direita para a esquerda de 0 a 180 e da esquerda para a direita também de 0 a 180. Então, para que vocês não se confundam, porque o ângulo está passando no 40 e lá em cima está passando no 140. Então, como eu estou olhando da esquerda para a direita, lembre-se que você vai olhar para os números na parte de baixo, certo? Então, como eu disse a vocês, um triângulo só vai existir quando
quando a soma de dois lados for sempre maior que a do terceiro. Então, se eu tiver aqui um exemplo, AB 5, BC 7, AC 4, ou seja, você vai ter um triângulo ABC de lado 5, 7 e 4. Será que vai ter como eu construir esse triângulo? É só observar. A soma de dois lados sempre vai ser maior que a do terceiro? Sim, né? 5 mais 7 dá 12. 12 é maior do que o terceiro lado, que é 4. 7 mais 4 é 11, que é maior que 5, que é o outro lado. E 5 mais 4 é 9, e é maior que o terceiro lado, que é o 7. Então, lembre-se, a gente chama isso na matemática de desigualdade triangular. Olha o que diz aqui, no balãozinho. Num triângulo, o comprimento de qualquer lado é menor que a soma do comprimento dos outros dois lados. Fixou aí? Então, é possível construir esse triângulo ABC. Aí, se você quer fazer outros testes, pegue um palitinho, corte no tamanho que você quiser. Aí depois verifique, esses tamanhos que você cortou, se você juntar dois pedaços, vai ser maior que o terceiro? Se sim, você consegue construir um triângulo. Como eu falei para vocês, triângulos, eles podem ser classificados tanto quanto aos lados, quanto aos ângulos. Os triângulos quanto aos lados, eles se classificam em 3 tipos. Eles podem ser equiláteros, isósceles e escaleno. O que é um triângulo equilátero, professor? Ele é um triângulo que possui os 3 lados iguais. Lembra que eu falei para vocês lá na aula anterior de um polígono chamado regular? Pronto, o triângulo equilátero, ele é um triângulo regular. Lembra o que é triângulo regular? O nome regular vem de lados iguais e ângulos iguais. Então, o triângulo equilátero, ele é o polígono que tem 3 lados, que a gente chama ele de regular. O isósceles é um triângulo que possui 2 lados iguais, e o escaleno é o que possui 3 lados diferentes. Só um detalhe importante, né? Todo triângulo equilátero, ele é isósceles, porque a definição de isósceles me diz que só preciso ter 2 lados iguais. E se você olhar para o equilátero, ele vai ter os 3, mas ele tem 2. O importante é ter 2. Então, a gente pode dizer assim na matemática, todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Professor, por que nem todo isósceles é equilátero? Porque o isósceles ele só precisa ter 2 lados iguais. O outro pode ser diferente ou pode ser igual. Se for diferente, não entra nos equiláteros. Então, lembre-se, todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. E aí eu coloquei aqui uma atividade para a gente poder classificar esses triângulos, certo? Observe a letra A, como é que ele se classifica em relação aos seus lados. Observe as 3 definições. Ele possui os 3 lados iguais? Não, então ele não é equilátero. Ele possui 2 lados iguais? Sim, professor. Então, esse triângulo, ele é isósceles. E o outro, professor? Ele possui os 3 lados iguais? Você vai observar que não. Tem 2 lados iguais? Também não. E os 3 lados são diferentes? Isso. Então, se os 3 lados são diferentes, esse triângulo é chamado de escaleno. Mas você já deve estar perguntando, eu só posso classificar o triângulo se eu olhar para o lado, para dizer a classificação dele quanto aos lados? Não, eu posso olhar para esse triângulo e dizer a classificação olhando para o ângulo também. Vamos identificar como é que se classifica o triângulo quanto aos ângulos. O triângulo quanto aos ângulos, ele se divide em 3 também. Acutângulo, obtusângulo e retângulo. Como é que eu vou conhecer um triângulo acutângulo, professor? Um triângulo acutângulo, ele é um triângulo que possui todos os ângulos menores que 90 graus. Ou seja, ângulos agudos. Então, quando se fala de ângulos agudos, são ângulos que são menores que 90 graus. O triângulo obtusângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus. Já fica a dica, um triângulo não pode ter mais de um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, o obtusângulo é aquele triângulo que possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 e menor que 180.
Vixe, não pode ser qualquer ângulo maior que 90, não? Não, tem que ser maior que 90 e menor que 180, porque depois você vai ver uma relação que existe entre os ângulos de um triângulo. E o último aqui é o triângulo retângulo, que é o que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Agora nós iremos falar sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Em especial, vamos começar aqui falando sobre um triângulo. Se você tem aqui um triângulo, que ele é um polígono que não possui nenhuma diagonal, lembram disso? É o único polígono que não possui diagonais. Tem 3 lados, tem 3 vértices, né? Tem 3 ângulos internos. Observe que você tem 3 ângulos lá dentro. A gente tem o costume na matemática de usar letras gregas para representar um ângulo. Aqui ele chamou um de alfa, outro de beta e o outro de gama. E aí o que é que eu vou fazer com esse triângulo? Eu vou recortar as pontas de cada um desse triângulo e depois eu vou juntar essas 3 pontas. E toda vez que eu pego os ângulos de um triângulo e junto os 3, a soma deles tem que dar igual a 180 graus. É por isso que eu falei lá no tópico anterior sobre a questão da classificação dos ângulos. Eu disse a vocês que um polígono ele pode ter um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele não pode ter ângulos maiores que 180, porque o polígono tem que ter 3 ângulos. Se já um é maior que 180, ele já não é triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono, que a gente está falando aqui que é o triângulo, é igual a 180 graus. Então, vamos exercitar aqui, né? Eu quero que vocês determinem a medida dos outros ângulos desse triângulo. Observe que a classificação quanto aos lados é bem importante para que você determine os outros ângulos. Vamos lá lembrar, esse triângulo aqui se classifica como quanto aos lados? O primeiro exemplo aqui de cima. Veja que ele tem 2 lados iguais. Então, o triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui, além de 2 lados iguais, ele vai possuir os ângulos da base iguais, né? Então, quem é a base do triângulo isósceles? Ele é o lado diferente. Quem é o lado diferente aqui? É o que está em verde, né? Seria o lado AC. Então, os ângulos que compõem essa base, que é o ângulo C e o ângulo A, ele tem que ser os ângulos iguais desse triângulo. Observe que o ângulo B já é 110, a soma dos ângulos internos tem que dar igual a 180, então só sobrou 70 para eles dois. Como ele é um triângulo isósceles, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir esses 70 para eles dois. Ou seja, como são iguais, cada ângulo aqui vai valer 35 graus. O outro exemplo, né? Você tem um triângulo também isósceles e lá dentro dele tem um ângulo de 60 graus. Se ele é isósceles, o que é que acontece no triângulo isósceles? Os ângulos da base são iguais. Quem é a base desse triângulo? Você percebe que é o lado DE, né? Então, o ângulo D é igual ao ângulo E. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus e você tem 60 lá nesse triângulo, só sobrou quanto? 120. E, como os ângulos da base vão ser a mesma medida, 120 dividido para os dois, 60 graus. Voltando aqui no primeiro, né, que eu falei para vocês, o triângulo, ele não precisa olhar para o lado para eu poder classificar ele quanto aos lados. Eu também posso olhar para ele para os ângulos. Então, se o triângulo tem 2 ângulos iguais, ele é isósceles. Então, não é só, tem 2 lados, é isósceles, mas também tem 2 ângulos iguais, ele é isósceles. Certo? E aí, ou seja, por que esse triângulo é chamado de obtusângulo isósceles? Porque obtusângulo é quando tem um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. E se você já olhar para ele, ele tem um ângulo maior que 90 graus, que é o 110. Por isso que esse triângulo, eu posso classificar ele quanto aos ângulos e quanto aos lados
Enquanto aos ângulos é obtusângulo e quanto aos lados ele é isósceles. Então, o primeiro exemplo aí é um triângulo obtusângulo isósceles. E esse caso aqui, né, se os outros dois ângulos foi 60, eu percebi que todos os ângulos deles vão ser 60 graus. E eu falei para vocês sobre esse tipo de polígono. O que é que acontece no polígono, que é o triângulo chamado equilátero? O triângulo equilátero, ele é um polígono que, além de ter os três lados iguais, mas você vai dizer, professor, mas a questão não diz que o outro lado vale 4, não. Mas, quando eu fui determinar os ângulos desse triângulo, eu percebi que todos os ângulos é igual a 60 graus. E eu falei o que sobre um polígono regular? Um polígono regular é um polígono que, além de ter todos os lados iguais, ele vai ter todos os ângulos iguais. E o triângulo equilátero, que é o triângulo regular, ele tem todos os seus ângulos iguais a 60 graus. Então, já vá memorizando aí, ó, um triângulo equilátero, todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Então, como todos os ângulos aqui na hora que eu determinei foi igual a 60 graus, praticamente eu já defini que o outro lado também vai ser a mesma medida, ou seja, se os dois são 4, o terceiro lado também vai ser 4. E observei o quê? Que eu posso classificar esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, ele pode ser chamado de acutângulo. Quando é que o triângulo é acutângulo? Quando todos os seus ângulos são menores que 90 graus. E ele é equilátero por quê? Porque todos os seus lados ou todos os seus ângulos são iguais. E o último exemplo aqui, ó, você observa que você tem a medida de dois lados desse triângulo, que é 40 e 50, só está faltando determinar o terceiro ângulo, que é o ângulo I, e aí você lembra da relação da soma dos ângulos internos de um triângulo. Se você somar todos os ângulos internos de um triângulo, ele tem que ser igual a 180 graus. Se já tem 40 e tem 50, só falta quanto? 90 graus. Então, o terceiro ângulo desse triângulo é 90. Então, eu posso classificar ele quanto aos lados e quanto aos ângulos. E aí você deve estar se perguntando, mas ele não disse nenhum valor de nenhum lado, professor? Como é que eu vou achar qual é a classificação dele quanto aos lados? Eu já falei para vocês que eu não preciso olhar apenas para os lados. Eu também posso olhar para os ângulos. Se um triângulo tem todos os ângulos diferentes, é porque todos os seus lados também têm tamanhos diferentes. E aí, como é o nome desse triângulo? Escaleno. Um triângulo escaleno é um triângulo que possui todos os lados iguais, mas também possui todos os ângulos diferentes. E esse triângulo ele possui um ângulo de 90 graus. Então, quanto aos ângulos, ele se chama retângulo. Por isso que esse triângulo aqui, ele se chama retângulo escaleno, porque possui o ângulo de 90 graus e todos os seus ângulos são diferentes, por isso que eu chamei ele de escaleno. Falando sobre outra relação que a gente tem entre o ângulo interno e o ângulo externo. Nós já falamos lá na aula anterior, você já acompanhou aí? Quais são as relações que tem entre os ângulos internos e os ângulos externos de qualquer polígono? Eu estou falando de um triângulo, mas isso daqui que eu estou falando serve para qualquer polígono. Se você somar o ângulo interno com o ângulo externo de qualquer polígono, a soma tem que ser igual a 180 graus. Então, observe que eu estou trabalhando o triângulo, mas essa relação é em qualquer outro polígono. A da soma dos ângulos internos, que dá igual a 180, é só para o triângulo. Agora, a do ângulo interno do polígono com o ângulo externo do polígono é para qualquer polígono. Então, vamos lá, trabalhar primeiro com o triângulo. Veja que lá do triângulo você já tem a medida de dois ângulos, um é 100, que é o ângulo B, e o outro é A, que é o ângulo 50. Veja que eu posso determinar a medida do ângulo C, que é a medida do terceiro ângulo desse triângulo, é só usar a relação, né, que você vai diminuir 180 do que você já tem. Ou seja, eu já tenho 150, tirando 180, só sobra 30. Então, o ângulo C é igual a 30. Só que ele não quer o ângulo C, professor, ele quer o ângulo de fora. Então, você achou o de dentro. O que foi a relação que a gente viu entre o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono?
que a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, se o de dentro é 30, é só fazer 180 menos 30 igual a 150. Professor, tinha uma maneira mais fácil de fazer essa questão? Tem sim. Existe uma outra relação que diz assim: o ângulo externo de um polígono é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Professor, eu não sei o que é adjacente. O que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são ângulos que têm dois lados em comum e pontos internos em comum. Se você olhar para o ângulo A e o ângulo B, ele vai dizer, ele tem o lado em comum, que é o lado BC, com aquele ângulo X, e se olhar para o ângulo A, ele tem o lado AC, que é um lado comum. Beleza. Para ser ângulo adjacente, primeiro tem que ter um lado em comum. E outra característica do ângulo adjacente é que todos os seus pontos internos têm que ser comuns. Ou seja, se você observar, nem todos os pontos desse triângulo, do ângulo X, né, fazem parte do ângulo 50 ou 100. Então, eu poderia ter feito essa questão muito mais rápida, que é o ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, esse X aqui de fora é igual à soma do 100 mais do 50. Ou seja, já tinha resolvido a sua questão. Eu não precisava ir atrás do terceiro ângulo do triângulo. Vamos ver outro exemplo para treinar mais uma vez. O exemplo 2. Observe que você lá tem um triângulo e está procurando o ângulo lá de fora. Observe se você tem os dois ângulos lá de dentro, você pode achar o terceiro ângulo, é só subtrair de 180, já que tem 35 e 25, sobra 120. 120 é o ângulo interno. Como é que acha o ângulo externo? A soma de um ângulo interno mais do ângulo externo de qualquer polígono tem que dar igual a 180. Se dentro é 120, falta quanto para chegar em 180? 60. Mas, como eu disse a vocês, poderia ter feito isso mais rápido? Poderia. Eu falei o que para vocês? O ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Quem é que não é adjacente ao ângulo C? É o ângulo A e o ângulo B. Então, se eu somar só 35 mais 25, encontro 60, que é o ângulo lá de fora. Isso funciona para qualquer ângulo externo do polígono, professor? Sim. Se você tivesse que calcular o ângulo externo lá do B ou o ângulo externo lá do A, era só somar os ângulos não adjacentes a ele. E para finalizar aqui o exemplo 3, observe que você tem lá 50 e 60. Se você quer determinar a medida do terceiro ângulo, é só subtrair de 180. Então, ou seja, sobra 70 para o ângulo C, só que eu quero não é o ângulo interno, eu quero é o externo. Mas a relação matemática que eu tenho entre o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono é que a soma deles dá igual a 180 graus. Então, o ângulo de fora vai ser 110. Mas, como eu disse a vocês, tem como fazer rápido? Tem sim. Só somar os ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo X lá fora será a soma do 50 mais do 60. Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. E no nosso próximo encontro nós iremos trabalhar mais sobre os polígonos, em especial o triângulo. Fica aí com a Rede dos Saberes, curta, compartilhe e envie para todos os seus amigos.